mais informações agora aqui no Repórter na Tarde. Estou recebendo o vereador Marcos Barrichello, do PDT aqui de Juí, para falar. Barrichello, que a última vez esteve aqui, já comentou alguns assuntos relevantes referente à política aqui de Juí, enfim, e agora aproximando cada vez mais do ano de 2020, onde é o ano eleitoral, eleições municipais, e aí com relação a essas discussões, enfim, com relação a possíveis candidaturas, aos partidos que estão também com algumas alterações. Como é que está o quadro no momento, em termos aí político? Barrichello, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde, ouvintes da família Repórter. Hoje, pela parte da manhã, já tivemos aí algumas novidades aí no cenário a nível de estado. Até conversávamos na data de ontem aí com o deputado Giovanni Cherini, que estava no estado do Rio Grande do Sul, em companhia do presidente da República, tratando justamente a questão de algumas emendas da bancada gaúcha. Sim. Com relação à questão da duplicação da 116. Enfim, alguns trabalhos de executivo, na verdade, que estavam na pauta do nosso presidente com relação ao estado do Rio Grande do Sul. E conversávamos ontem à noite, inclusive, com o deputado Cherini, que é o presidente do Partido Liberal no estado do Rio Grande do Sul. E nós tínhamos já, a épocas anteriores, tido algumas conversas, né, Zalmir? Nós participamos do encontro por convite do próprio deputado em Porto Alegre, a questão de uns 60, 90 dias atrás. E lá houve oficialmente o convite para que nós pudéssemos trabalhar numa possibilidade de estarmos ingressando no Partido Liberal. E isso foi automaticamente sendo notícia na época. Tivemos algumas ligações de pessoas amigas, conhecidas da gente, algumas contrárias, algumas favoráveis, mas na verdade se construiu aquela possibilidade. E isso, hoje pela parte da manhã, ele, numa entrevista que deu a alguma rádio co-irmã, colocou o nosso nome como um possível candidato do PL ao cargo de prefeito agora no ano de 2020. A gente recebeu com uma certa surpresa também, até Sim. Porque a gente, é claro, tem feito algumas reuniões com pessoas conhecidas, pessoas amigas. Tive convites de outros partidos, inclusive, quando surgiu a possibilidade, e aqui não está nada contrário à sigla que hoje eu pertenço. O PDT tem um carinho, uma harmonia muito grande. Eu sou muito sincero. Você milita há quanto tempo já, quantos anos no PDT, Barrichello? Zalmir, nós estamos filiados no PDT desde 1998, 97. Até então, na época, quem nos filiou foi o secretário da antiga SMECOM, Luiz Tadeu Secato, que foi o nosso padrinho, na verdade, tanto meu como do Chico, para nos filiarmos ao PDT. Mas essa relação, ela continua inabalada. Eu tenho absoluta convicção disso. Mantive contatos aí agora na semana passada, nessa semana, questão de 30 dias, dizendo, quem sabe, da possibilidade, isso não é uma coisa concreta ainda, é uma possibilidade da gente construir uma nova história com outro partido político. E tive, dentro de pessoas que a gente tenha mais ampla e mais profunda consideração, que é o deputado Gerson Burma, que é o ex-prefeito Balim, que é o prefeito Valdirec, que me lançou também no cenário político. Tenho uma gratidão muito grande com isso. E isso não quer dizer que a gente está indo para o PL. É uma possibilidade que se abriu e a gente está sofrendo uma pressão a nível de Estado, porque o PL, na verdade, tem uma intenção, dentro desse seminário que nós participamos em Porto Alegre, tem uma intenção de se fortalecer agora no ano de 2020, é uma sigla nova, na verdade, é o antigo PR, Partido da República, que por decisão da Executiva Nacional passou a ser denominado de Partido Liberal. E o deputado Cherini, enquanto presidente estadual, tem feito contatos em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul para buscar pessoas que, na verdade, têm vínculo político-partidários e vínculos de amizade com ele, então, em função de ser o presidente. Já tem alguns prefeitos. O prefeito Rossano de São Gabriel já é um dos que se filiou ao PL em função de estar como executivo no município de São Gabriel, já é filiado ao PL, e a intenção, e estou passando aquilo que foi
nos repassado a nível de Estado, a nível de Executivo Estadual. Mas como eu te frisava antes, hoje eu estou no PDT, sou filiado ao PDT, tenho uma consideração a todos os filiados, simpatizantes, pessoas que a gente tem uma relação muito grande. E se isso vir a acontecer, se esse for o destino do Barrichello, com certeza a gente não vai perder essa relação de amizade que a gente construiu ao decorrer desses 30 anos aí, praticamente fazendo aquilo que a gente gostava. Sim. Com muita transparência, com muita sinceridade, com muita simplicidade. E as amizades ficam, os partidos, quem sabe, passam, mas as amizades, com certeza, elas são para o resto da vida. Bom, há uma janela de transferência eleitoral dentro da legislação em Barrichello. Se isso se confirmar, e possivelmente deve acontecer, qual é este prazo, qual é essa data aqui de troca de partido? A janela eleitoral, na verdade, ela tem essa intenção que nos pleitos eleitorais... no mês de março de cada pleito eleitoral existe a possibilidade daquele que hoje exerce cargo legislativo possa se transferir para um outro partido sem perder mandato. Eu, como te frisava antes, acredito que neste ano de 2020 não seja diferente. A legislação eleitoral prevê essa janela, a não ser que haja alguma alteração na própria legislação, mas acredito que no mês de fevereiro, março, essa janela estará disponível àqueles que querem se transferir para outros partidos. Bom, você, em outra oportunidade que nós conversávamos, você já deixou a entender de que há um certo, digamos, descontentamento no PDT em função do espaço. Você busca um espaço no cargo executivo. Sua ideia em saindo do PDT, confirmando ingresso no PL, é concorrer a prefeito? Esta é a intenção aí do Barrichello? Zalmir, na verdade, assim, não existe, eu não tenho nenhum empecilho que me diga, assim, que eu tenha alguma relação anormal com o partido que hoje estou militando. Sim. Tenho essa consideração, tenho respeito, tenho a dignidade, tenho pessoas, como eu frisei antes, muito amigas minhas e que, na verdade, tentam ainda me convencer ou tentam a me dizer, Barrichello, o teu lugar é no PDT. E assim também tenho familiares, tenho pessoas conhecidas minhas, amigos pessoais meus que não fazem parte do dia a dia da política, mas também me dizem assim, Barrichello, o teu lugar é no PDT. Se isso acontecer de eu me transferir, é por uma mera questão pessoal. Sim. Única e exclusivamente por causa disso, para buscar um outro caminho. Descontentamento, é óbvio que dentro de uma gestão a gente muitas vezes pensa em alguma coisa e isso não se concretiza, mas mágoa, muito pelo contrário. Sim. Tem a maior consideração tanto pelo prefeito Valdir como pelo vice-prefeito Jardim, que hoje estão enquanto gestores do município de Juí, e acredito que estão fazendo aquilo que é possível dentro da realidade da economia nacional, mas a gente quer buscar um outro espaço se isso se concretizar. Se não se concretizar, bom, o Barrichello ele não vai concorrer mais à vereança, isso já é ponto facultativo, é definitivo. Acho que já cumpri a minha missão enquanto legislador. São 4 mandatos que exerci com muita vontade de estar legislando, com muito respeito a todas as siglas partidárias que lá passaram no parlamento. Nunca tive sequer um desentendimento com algum parlamentar dentro da Câmara Municipal de Vereadores de Juí. Sempre tratei com muita cordialidade e com respeito. Quem sabe com algumas diferenças de pensamento, com algumas formas de gestão um pouco diferentes, mas sempre tratando aquele que estava no outro lado com muito respeito e muita cordialidade. Porque você pode discordar de algumas questões que são de cunho administrativo. O que você não pode é perder a respeitabilidade. E isso a gente nunca fez. E se isso, porventura, acontecer de a gente buscar um outro espaço, é única e exclusivamente por uma vontade e um desejo pessoal meu de estar, quem sabe, em algum outro partido. Bom, é de conhecimento público também esta intenção, além de você, do ex-vereador Chico Saiffer, que também é amigo pessoal aí do deputado Cherini. Nesse aspecto, pode ter um grupo maior, digamos aí, que deve sair do PDT para ingressar no PL, Barrichello? Zalmir, a gente tem conversado muito informalmente com o ex-vereador Chico Saiffer. É uma pessoa de um vínculo de ciclo de amizade comigo de muitos anos. Tanto é que enquanto nós estivemos dentro do parlamento, todos os encaminhamentos que a gente fazia em conjunto por relação da amizade. A gente não conversou ainda, eu estou falando isso muito claro, até, Zalmir, para que os ouvintes da Repórter tenham esse conhecimento. Na verdade, a gente manteve algumas reuniões com pessoas conhecidas que estão trabalhando, que são outras pessoas que estão trabalhando a questão da formação do PL no município de Juí, como temos falado com outros partidos também. Acho que é importante que se abra esse diálogo de construção
para uma gestão diferenciada ou diferente, queiram a forma como vai se dar, o nome que vai se dar para isso, a gente vai tentar fazer um projeto de governo que seja de vontade da sociedade. Tentar trabalhar com a sociedade. Isso não quer dizer com crítica ou demérito aquele que hoje está fazendo ou aquele que já fez no passado. Nós vamos ter uma forma de governo, quem sabe essa forma de governo vai ser parecida ou igual, vamos copiar aquilo que der certo. Acho que é importante que se copie aquilo que dá certo, tu tem que copiar, né, Zalmir? Não tem por que não dizer que aquilo que está dando certo que se copie. E algumas coisas que eventualmente não estão dentro daquilo que a gente pensa como uma realidade normal, a gente vai criar um plano de governo. Esse plano de governo, ele estando no PL, estando no PDT, estando em qualquer outro partido, com certeza vai ser da vontade da sociedade de Juí. Bom, como você disse, Barrichello, não concorre mais você não vai concorrer mais a vereador. Quer dizer, pode ser tanto candidato a prefeito quanto vice, ou não abre mão de cabeça dele? Essa é a construção, né, Zalmir? Acho que a gente não pode ser, não pode bater martelo com relação a isso. Eu estarei concorrendo a um cargo no executivo. Isso é já ponto facultativo, ou o partido que eu estarei representando terá um representante a nível de prefeito, a nível de vice-prefeito no Executivo Municipal. Não quer dizer que seja eu vou estar. Você vai defender PDT, a proposta, então. Exatamente. Se eu estiver no PDT, obviamente que a gente vai defender uma proposta de estarmos enquanto majoritário, enquanto prefeito ou vice-prefeito. Se eu estiver em algum outro partido, da mesma forma, isso vai ser com um companheiro do PDT, ou com um companheiro do PL, ou com um companheiro do PP, do PCdoB, do PT, do PMDB, do PSDB, do Democratas, do PSD, do PSB, enfim, todas as siglas partidárias. A gente não tem ainda uma definição concreta daquilo que a gente vai estar, aonde a gente vai estar, em qual partido a gente vai estar. É claro que temos sim esse indicativo do PL, e isso é o que hoje, na verdade, nos move, quem sabe, a termos um grupo que estará participando, se assim efetivamente for concretizado, de a gente estar na linha de frente na função de prefeito ou vice-prefeito. Bom, também se trabalha já, tem esta questão de que você poderia ser o presidente do PL. Pode também acontecer isso, Barrichello? Zalmir, assim, na verdade, existem muitas questões que são colocadas nas redes sociais, nas mídias impressas, nas mídias faladas, televisionadas, e que a gente muitas vezes não tem a oportunidade de fazer frente e voz com relação a isso. Eu, nesse momento, e a informação última que eu tenho de algumas pessoas que estão também na linha de frente na questão do PL, é de que será composta uma comissão provisória, e essa comissão provisória, ela passa a ter as funções de executiva municipal. Possivelmente se fará esse encaminhamento, não é comigo, não estarei não à frente enquanto presidente do partido, até porque para isso eu teria que me desvincular ou me desfiliar do PDT, e essa não é a intenção nesse primeiro momento. Até porque se sair agora perde também... existe essa questão da justiça eleitoral com relação à perda de mandato legislativo. Eu não tenho essa intenção, eu quero continuar no parlamento, cumprir a minha função ao qual eu fui eleito até 31 de dezembro de 2020, e se existir essa intenção, essa possibilidade, essa efetiva saída dentro do PDT, eu farei lá no mês de fevereiro, no mês de março. É uma questão que a gente vai discutir ainda com algumas pessoas que estão relacionadas, têm relação conosco, que a gente vai decidir isso possivelmente ainda nesse mês de setembro, outubro, novembro, aí que seria a última data para a gente definir se a gente efetivamente sai ou não do PDT. Bom, ainda, Barrichello, com relação a candidaturas, claro que der cedo para essa questão de coligação, enfim, se discute agora a possível saída de partido, mas a gente sabe que nos bastidores sempre tem as conversas, articulações, enfim, como você disse, a tua ideia, as colocações são defender uma proposta diferente. A gente sabe que um dos nomes cogitados também hoje para concorrer a prefeita do vereador Andrei Cossetin, que é do Progressista, que mesmo partido fazendo parte do governo, mas ele trabalha com ideias diferentes, digamos, em outra linha. Como é que também você vê esta possibilidade de uma aproximação, quem sabe PL com o Progressista, em caso do Andrei, prefeito ou vice, ou tanto faz nesse aspecto? Ou vice-versa. Na verdade, tudo isso vai ser uma construção que vai ser feita ao decorrer dos próximos meses, né, Zalmir? Eu acho que isso é importante, a gente não pode... criar uma expectativa, e essa expectativa daqui a pouco ela se
não se concretizar. Mas, claro que sim, eu acho que é importante a discussão com todos os partidos políticos. Nós já, enquanto parlamentares, eu tenho uma relação harmônica com todos os partidos que representam as bancadas dentro do parlamento. Tenho amigos em outras siglas partidárias que não fazem parte hoje do Legislativo. É uma construção. Eu não posso fechar portas, a gente jamais vai fechar porta. O nosso trabalho vai ser de construção de uma candidatura que possa vir a fazer a diferença. Muito bem. Bom, para concluir, nós estamos já em cima da hora. Claro que a gente tem muito assunto para falar em política, a gente ia falando toda a tarde aqui, né, Barrichello? Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui, que ela quer saber, como vereador, né, gostaria de perguntar para o Barrichello sobre a situação do cemitério, né? Essa problemática que houve ali com relação às cobranças no cemitério. Como é que você está vendo essa discussão, esse debate? Até porque ontem teve também este assunto em evidência aí na sessão da Câmara de Vereadores. Zalmir, nós tivemos na reunião das comissões na última sexta-feira uma discussão, um debate, até se fez presente o secretário da Secretaria de Obras, o Jair da Rosa, e que fez alguns encaminhamentos, algumas explicações com relação à questão da taxa que está sendo cobrado com relação à questão desse cadastro, esse último cadastro que foi feito com relação ao cemitério municipal. O nosso encaminhamento ontem no parlamento foi de que todos os vereadores, em sintonia com a mesa diretora, encaminhassem um pedido de suspensão temporária com relação à questão das cobranças, das taxas vinculadas a esse recadastramento do cemitério municipal. Esse foi o encaminhamento, esse é o nosso pensamento. Eu acho que nós temos que discutir a questão da lei de 2008, que foi aprovada e sancionada pelo prefeito. O encaminhamento com relação à questão da cobrança, ela se deu através de um decreto municipal. Existem divergências ou controvérsias com relação à sua efetiva validade jurídica com relação a isso. É uma discussão que nós temos que levar ao conhecimento também do Executivo. Nós provavelmente na semana estaremos discutindo novamente. Temos reunião amanhã com relação à questão do plano diretor, o qual eu faço parte enquanto representante do Partido Democrático Trabalhista dentro do parlamento. O plano diretor veio para nós discutirmos, analisarmos, aprovarmos e depois termos a sanção do prefeito. Existem modificações que deverão ser feitas, mas especificamente a questão da taxa de cobrança dos cemitérios, ela envolveu diversas situações que de repente não foram pensadas pelo gestor. Uma delas é justamente isso. O próprio secretário falava na reunião da última sexta-feira de que não estariam obrigados a pagar, ou estariam isentas do pagamento aqueles que efetivamente tivessem já pago em anos anteriores. Na própria reunião de ontem, o vereador Busnello trouxe ao conhecimento de um cidadão lá que pagou uma taxa lá em 1970, 1960, isso há 40 anos atrás. Então, isso tudo são questões que a gente vai ter que analisar na legislação que foi aprovada em 2008. Pedimos a compreensão do prefeito para que suspendesse temporariamente, para que a gente, dentro do quadro jurídico da própria prefeitura, pudesse analisar todas essas questões e daí sim, efetivamente, buscáramos aquilo que é possível se cobrar. Eu acho que tem muitas questões que têm que ser relevadas por parte do chefe do Poder Executivo com relação às pessoas de baixa renda, que hoje têm dificuldades. Muitos têm parentes conhecidos que foram lá, fizeram o recadastramento e que esses boletos vieram à cobrança dessa pessoa que foi fazer o recadastramento, que já não possui mais familiares aqui no município de Juí. Mas isso tudo são discussões que nós vamos ter agora ainda nos próximos dias na Câmara Municipal para tentar amenizar a dificuldade dessas pessoas que efetivamente têm dificuldade para fazer esse pagamento de R$ 107, que é a taxa que está sendo expedida pelo Executivo. Tá certo, Barrichello. Agradecemos então sua visita aqui, falando sobre política, sempre é importante. Quando você vem, sempre são assuntos aí de suma importância que você nos traz aqui no Repórter na Tarde. Estamos aí sempre à disposição e aguardamos a confirmação de forma oficial de trazer aqui também, né, com o nosso programa aqui da Repórter, enfim, no Faturamos com o Hélio. Pode falar com o Hélio até pela manhã, porque o Hélio sempre diz, por que veio à tarde e não veio pela manhã, que é importante, né? Não, nosso amigo Hélio, com certeza a gente vai ter um momento próprio e específico para dar uma conversada com relação à questão política. O que a gente quer, na verdade, é assim, a gente sabe que a gente vai ter divergências, ninguém é perfeito, ninguém faz tudo 100%. A gente sempre tentou, dentro da vida pública, ser o mais correto possível. E eu não estou dizendo que em algumas épocas eu fui incorreto, é que muitas vezes as pessoas não nos interpretam dessa forma. Claro.
estar legislador hoje é uma função muito grande. E para isso precisamos de que todos aqueles que efetivamente têm seriedade, têm honestidade, têm simpatia, têm possibilidade de estar exercendo uma atividade parlamentar, que possam estar nesse pleito de 2020 para representar a sociedade. Nós meramente somos representantes de um grupo que nos colocou lá dentro. Temos divergências, não atendemos tudo aquilo que é possível dentro do parlamento, até porque o município é muito grande, e para isso que o município tem 15 hoje legisladores, e na próxima legislatura estará com 17 em função da própria legislação eleitoral, que permite que municípios acima de 80 mil habitantes até 120 mil habitantes passam a ter 17 membros no parlamento de Juí. Então a gente quer construir, sabendo que não contentamos a todos. Desses 17, 15 ou 17, você não vai estar lá então na próxima, né? Eu infelizmente não vou estar participando desse processo a partir do processo legislativo a partir de 2021, eu com certeza não estarei participando. Acredito ter feito o meu trabalho e vou continuar fazendo, honrando aquelas pessoas que efetivamente me deram a possibilidade de estar representando por 4 mandatos dentro do município de Juí.